Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui vindo conversar com vocês hoje sobre um artigo que publiquei no Estadão, fui convidado pelo Estadão para escrever um artigo extra neste domingo, tentando explicar os acontecimentos que até certo ponto geraram perplexidade na sociedade brasileira. Me refiro especificamente à postura do presidente Jair Bolsonaro de radicalizar, especialmente com o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com acusações e ofensas pessoais contra 2 ministros do Supremo, inclusive com ameaça de impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, ocorreu de forma inusitada a votação da reforma constitucional que obrigava que as eleições de 2022 tivessem voto impresso, e o que surpreendeu não foi a derrota do presidente, mas o que surpreendeu é que vários parlamentares da oposição, que não fazem parte da base de apoio do presidente, votaram a favor do voto impresso. Isso gerou muita surpresa. O que está por trás desse comportamento até certo ponto surpreendente? E por último, teve um terceiro fenômeno, que foi a decisão do plenário da Câmara dos Deputados de reformar, de aprovar em primeiro turno a reforma do sistema eleitoral, referendando o retorno das coligações partidárias nas eleições proporcionais que tinham sido alteradas em 2017. Então, o Estadão me convidou para tentar explicar esses 3 fenômenos. A minha teoria é o que tem motivado tanto o executivo como o legislativo nesses 3 comportamentos até certo ponto surpreendentes, é a busca pela sobrevivência, né? No caso específico do presidente Bolsonaro, ele vem enfrentando grandes dificuldades, especialmente a partir da pandemia. Foram uma sucessão de erros de gerência da pandemia e que parcela considerável dos eleitores do presidente em 2018 romperam com o presidente, não mais gravitam em torno da sua influência. Então, o presidente vem perdendo gradativamente, consistentemente popularidade e, consequentemente, vem perdendo competitividade eleitoral. As chances de Bolsonaro, de acordo com os institutos de pesquisa, mostram que ele hoje perderia para qualquer um. Além disso, todas as iniciativas do presidente Bolsonaro na tentativa de fragilizar as instituições de controle, ou mesmo ameaçar essas instituições de controle, encontraram o pulso firme da sociedade, dessas organizações de controle, e que têm oferecido resistência e resiliência e capacidade de impor derrotas sucessivas ao presidente, mesmo diante de uma série de ofensas. Recentemente, inclusive nessa semana, o presidente mobilizou até um desfile de tanques das Forças Armadas com o objetivo de pressionar o Congresso a votar consistentemente com a sua preferência do retorno do voto impresso. O presidente Bolsonaro, ele vive no fio da navalha. Ele, por um lado, ele não pode radicalizar demais, porque se radicalizar demais, ele perde legitimidade com as instituições, inclusive corre riscos de ver o seu mandato abreviado. Mas, por outro lado, ele não pode conceder demais, porque se ele conceder demais e se mostrar aderindo fielmente aos princípios do presidencialismo multipartidário e do presidencialismo de coalizão, ele pode conseguir sobrevida do seu mandato, mais legitimidade perante as instituições, mas ele perde coesão e corre riscos de desagregação da sua base conservadora e identitária. Bolsonaro vive esse dilema, ele tem que ir até o limite, ele tem que calibrar na radicalização, mas ele não pode passar do limite, porque a sua sobrevivência depende dessa manutenção constante de radicalização até um certo nível e de moderação até um determinado nível. Então, para mim, a principal motivação que explica o presidente Bolsonaro constantemente atentar contra as instituições democráticas no Brasil não é, de fato, a capacidade que ele teria de quebrar essas instituições, mas de manter esse núcleo duro que lhe dá sustentação na sociedade. Agora, o que explica o comportamento de parlamentares da oposição, partidos, inclusive, que não fazem parte da coalizão do presidente Bolsonaro, que é minoritária dentro do Congresso, mas não são agregados, não gravitam em torno do presidente,
a votarem pela emenda do voto impresso. A gente tem que lembrar que 2021 é um ano pré-eleitoral. E já existem muitas evidências na literatura de ciência política no Brasil que mostram que a variável mais importante para a reeleição dos parlamentares é a entrega de políticas locais que nutram essas bases, essas networks, essas redes locais de interesse na esfera municipal. E os parlamentares têm um papel decisivo nesse jogo ao emendarem a lei orçamentária com emendas individuais e coletivas que levem esses benefícios. Até o governo Dilma, o presidente tinha completa discricionariedade na execução dessas emendas e existiam evidências empíricas, científicas, que mostravam que os parlamentares que mais votavam, que eram mais fiéis ao executivo, tinham mais chances, aumentava a sua probabilidade de ver as suas emendas executadas no parlamento. E esses parlamentares que votavam com o presidente para ter acesso aos recursos discricionários do presidente, aumentavam também suas chances de reeleição. Com a decisão do parlamento de tornar essas emendas obrigatórias, mandatórias, surgiu de novo uma emenda chamada emenda de relator. Desde 2020 que os valores alocados para emendas de relator têm sido bilionários, então em torno de 3 bilhões de reais. Os parlamentares, sabendo que o presidente tem discricionariedade de recursos dessa monta e que pode impactar diretamente na sua sobrevivência eleitoral, e sabendo que as chances de que essa emenda não seria aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, alguns desses parlamentares decidiram arcar com o custo eleitoral de votar a favor do voto impresso em troca desses benefícios de políticas locais que podem gerar benefícios eleitorais para eles muito grandes. A sobrevivência eleitoral dos parlamentares, que tem ficado cada vez mais difícil no Brasil, porque o jogo no Brasil é muito competitivo, foi o que norteou o voto a favor do voto impresso, quer dizer, nas eleições de 2022. Também associada à sobrevivência foi a decisão, também na semana passada, de alterar as regras eleitorais. Vocês devem ter ouvido falar que houve uma nova reforma constitucional aprovada em primeiro turno, ainda tem que ser aprovada em segundo turno, em que a ideia inicial de alguns parlamentares era aprovar o chamado distritão, ou seja, sair do sistema proporcional de lista aberta para o distritão, em que os mais votados no estado, no grande distrito eleitoral, teriam acesso à cadeira no parlamento. O distritão foi muito rejeitado pela sociedade, vários amigos cientistas políticos que estudam isso mais a fundo mostraram os riscos e fragilidades desse sistema para a representação política, mas o ponto é que a grande maioria dos parlamentares da atual legislatura, quase 95% deles, não se elegeram sozinhos, ou seja, eles não alcançaram o quociente eleitoral, ou seja, o número de votos necessários para conseguir a vaga sozinhos. Eles precisaram da sobra de outros parlamentares, de outros partidos políticos. Quer dizer, a grande maioria dos parlamentares precisam dessas sobras, apenas 5% se reelege sozinho. Então, isso gera muita incerteza para os parlamentares, para a carreira parlamentar. Para vocês terem uma ideia, a média da taxa de reeleição dos últimos 60 anos no Brasil era em torno de 68%. Nas eleições de 2018, para a atual legislatura, apenas 54% dos parlamentares conseguiram se reeleger. Ou seja, foi um baque enorme com as reformas de 2017 que proibiam as coligações proporcionais, que ajudavam os parlamentares a conseguirem se eleger a partir da sobra. O jogo político ficou muito incerto. É importante interpretar essa decisão do parlamentar como uma tentativa clara de conseguir mais segurança na carreira parlamentar, a despeito da volta da coligação proporcional, gerar mais incentivos à fragmentação partidária, que já é enorme, e obviamente que isso gera problemas também de dificuldade de identificabilidade, né, dos eleitores desses partidos, desses candidatos,
diferenciar entre eles e mais ainda gera um problema adicional de governabilidade, porque quanto mais o jogo é fragmentado, mais difícil é para o governante, para o presidente de plantão, construir coalizões minimamente consistentes, homogêneas, ideologicamente homogêneas, que tenham um projeto comum e coordenar essa multiplicidade de partidos. Então, nesse trade-off, nesse dilema, os parlamentares preferiram a sua sobrevivência individual. É a minha única explicação para esses 3 eventos que ocorreram essa semana. Até outra. Muito obrigado.